muito me alegro presidir essa Eucaristia na solenidade de São Pedro e São Paulo e poder conferir o sacramento da Crisma a cada um de vocês, depois de uma caminhada de preparação, acompanhados pelos nossos catequistas, a quem agradecemos a dedicação, o empenho de dar uma boa formação, sólida formação sobre a nossa fé, a nossa doutrina, e também incentivando-os na vida da igreja, na participação, compromisso, né, de realmente responder ao chamado do Senhor. Então, uma alegria muito grande estar aqui. E uma data tão especial, vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo. A igreja no Brasil, ela celebra São Pedro e São Paulo no domingo próximo à data tradicional, que é 29 de junho, justamente pela importância desta celebração. E sabemos que no domingo, final de semana, é mais fácil a participação dos fiéis. De modo que temos a oportunidade de refletir sobre a comunhão, a unidade da igreja, a missão do sucessor de Pedro, de confirmar os irmãos na fé, e o trabalho missionário incansável dedicado de São Paulo. Nos inspiram. Nessa vigília da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, vocês, caros crismandos e crismandas, estão para receber o sacramento da Crisma. É uma oportunidade muito rica, refletir sobre a vida, a missão de cada um de nós, a vida e a missão de Pedro e Paulo. A primeira leitura se refere à missão de Pedro, a segunda de Paulo, testemunho de Paulo. O Evangelho é Jesus confirmando Pedro, dizendo: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E bonito no final, Jesus chega para ele, mais uma vez diz: segue-me. Quantas vezes, né? O Senhor deve ter feito isso com seus apóstolos e com cada um de nós também. Ele chamou uma vez, depois continuou convidando os seus apóstolos, seus escolhidos, para verdadeiramente segui-lo. Então hoje, meus caros crismandos e crismandas, é o segue-me de Jesus para vocês. No momento em que vocês vão renovar as promessas batismais, é essa resposta nossa. Sim, eis-me aqui. Então, uma oportunidade muito rica para refletir sobre esses dois grandes apóstolos e também reavivar em nós o compromisso batismal e crismal. Na primeira leitura, nós temos a cura de um homem coxo à porta do templo, testemunho do poder de Deus através do apóstolo Pedro, através da missão apostólica e os seus sucessores, os bispos. Cada bispo na sua diocese é o sucessor do apóstolo que tem que confirmar os irmãos, tem a sua missão de servir a comunidade. Comunhão com o Papa, porque a igreja, Jesus quer que seja uma igreja unida, não dividida, esfacelada por muitas opiniões, pensamentos, ideias. Podemos ter, sim, opiniões distintas, visões um pouco diferentes, mas no essencial, unidos. E só através do ministério petrino que podemos realmente cumprir a vontade do Senhor. Pai, que todos sejam um. Ao longo dos séculos, outros achando que estavam fazendo a vontade de Deus, entendiam as coisas melhores do que o magistério, o Papa, se separaram. E só foi dividindo cada vez mais. A Igreja Católica está aí. O sucessor de Pedro está aí. Quem olhar para Roma não vê mais os imperadores, aqueles que dominavam várias nações, mas o sucessor de Pedro está ali, onde o sangue de Pedro foi derramado e de Paulo também, é em Roma. Por isso é importante manter essa comunhão, essa unidade, rezar pelo sucessor de Pedro, hoje o Papa Leão XIV. Na cura realizada por Pedro, João também estava junto com ele, vamos refletir sobre a compaixão, aqueles que têm necessidade. O olhar de Pedro para aquele
homem que estava à margem, contando com a generosidade, as esmolas, o auxílio das pessoas. O que diz Pedro para ele? Eu não te ofereço dinheiro. Não é simplesmente oferecer dinheiro, porque isso é fácil. É um pouco para uma massagem na consciência, né? Não é simplesmente oferecer dinheiro. O que ele ofereceu para aquele homem? Dignidade. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Essa é a reflexão que devemos fazer em realmente o que a igreja, o que nós temos a oferecer às pessoas. O que queremos oferecer? Pedro ofereceu sua fé, sua confiança, sua entrega. Ofereçamos também, compartilhemos nossa fé, nossa esperança, porque verdadeiramente tivemos uma experiência com Jesus. Vocês, caros crismandos e crismandas, se vocês estão aqui porque tiveram uma experiência com Cristo, muito bem. Se não, por mera formalidade religiosa, não tem sentido. Então, compartilhar a fé e a esperança e viver a caridade, as virtudes teologais. Esse é o ensinamento que nos traz a primeira leitura. Pedro, que se dirige àquele homem para oferecer o que é de melhor. A libertação daquilo que o escravizava, que o mantinha sem dignidade. O pecado rouba a nossa dignidade. Então a palavra da igreja para anunciar a libertação, a vida nova em Cristo. E todos nós, convictos, conscientes da nossa missão, devemos fazer como Pedro também. O outro testemunho bonito é Paulo. Ele fala que o evangelho não vem dos homens. E ele tem muito a dizer, porque antes da sua conversão era um perseguidor, um homem agressivo até, quase que um fanatismo religioso. Um homem que, através daquilo que ele considerava correto, ele concordava com a morte dos cristãos. Perseguia de forma violenta e muito forte. Este homem, quem poderia imaginar, diante de Cristo, as escamas, a cegueira que o dominava caíram. Ele enxergou. Qual é o nosso olhar diante do que nos cerca do mundo? Não podemos viver a religião, a fé de forma fanática, violenta, agressiva, se nos considerando melhores que os outros. Aí estamos como Paulo antes da conversão. Nós devemos, então, fazer essa mudança, essa passagem e encontrar verdadeiramente a Deus, buscar verdadeiramente a Deus. Uma experiência profunda com Jesus, que muda a nossa maneira de agir e de pensar. Ah, mas eu sou muito religioso. Mas que tipo de religiosidade? Paulo era muito religioso, mas perseguia os cristãos. Muita gente religiosa que, na verdade, eles não são verdadeiramente pessoas de fé, porque vivem uma idolatria de suas vontades, gostos. A religião é uma ideologia. Por isso o fanatismo, a incapacidade de compreender, de perdoar, a cegueira. A pessoa que vive a sua fé tem compaixão, compreende, testemunha o amor de Deus e não cobre e exige somente dos outros. Paulo passou por essa grande transformação porque teve uma experiência verdadeira com Jesus. Nós estamos tendo uma verdadeira experiência com Cristo? Depende do modo como conduzimos nossa fé, nossos compromissos religiosos, a nossa vida, em família, na comunidade, no ambiente de trabalho. Ele fala, Paulo não tem receios em, com muita honestidade, falar de sua própria transformação. Ele era perseguidor, sabia muito bem disso. E ele, então, convida a reflexão de todos como a experiência que ele teve, não importando o passado.
O passado é escola, é oportunidade de amadurecimento. Paulo entendeu isso na vida dele, então ele mudou. É preciso mudar para crescer. Isso que aconteceu com Paulo. Ele nos ensina a não temer a novidade da graça de Deus agindo em nossa vida. Um homem que é muito determinado antes da conversão e continuou. Agora determinado em defender o Evangelho, as armas da justiça, do amor e da compaixão. Não da violência, da imposição da agressividade como era antes. Ele defende o Evangelho mesmo diante das adversidades. A coragem de Paulo, o bom combate, combati o bom combate, guardei a fé, é o testemunho, o testamento de São Paulo. E ele compartilha isso. As suas fraquezas, suas lutas, desafios, dificuldades. Um homem que foi transformado pela humildade, que não teve receio de reavaliar a sua vida. O problema nosso é esse, a gente não tem coragem de fazer isso. Ficamos enrijecidos, fechados, corações endurecidos, porque não temos coragem de dar passos de conversão. Mas eu estou na igreja, rezo, me confesso, mas essa confissão é para valer? Esforço de mudança? Cada um de nós devemos refletir. Já no diálogo entre Jesus e Pedro, no Evangelho, aqui a ênfase é o amor de Cristo. O que Jesus quer de nós? Que o amemos. Mas o nosso amor, nosso coração está cheio de quê? De egoísmo, de vaidade, de orgulho. E é idolatria. Por isso que não damos os passos firmes de conversão. Depois de um caminhar de proximidade com Jesus, Pedro ouviu 3 vezes Jesus perguntar: tu me amas? O que nos faz recordar isso? O momento que Pedro negou 3 vezes. Mas Jesus não está fazendo isso para jogar na cara de Pedro que ele o renegou. Não, de forma alguma. Ele quis tocar e a fundo no coração na vida de Pedro, confirmando-o como pastor dos pastores, aquele que devia confirmar os irmãos. Mas para confirmar precisava amá-lo realmente, ver intensamente esse amor. E Pedro realmente assim conduziu a sua vida, morrendo na cruz, crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E Paulo foi decapitado, como nós sabemos pela tradição. Aqui, quando Jesus pergunta: tu me amas? No original grego, é muito bonito, porque Jesus começa falando porque no grego a palavra amor tem 3 significados, ágape, filia e eros. E quando Jesus se dirige a Pedro, ele falava o amor de doação, o amor perfeito, que é o ágape. O filia é amor de amizade, simpatia. Eros é amor das relações humanas, que às vezes, se não tomar cuidado, deixa levar pelo o apego, possessividade. Então Jesus dirige a Pedro dizendo: você me ama, ágape? E qual é a resposta de Pedro? Amor de filia. Ele não tinha coragem, ele disse: eu ainda não cheguei a esse amor. Gostaria. Sim, eu te amo, com amor de amizade. E Jesus, entendendo a dificuldade de Pedro, chega à realidade dele também. Então, pelo menos eu aceito seu amor de amizade. Ele muda no final. E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. E ele provou isso, dando a vida por Cristo.
O diálogo entre Jesus e Pedro é esse amor que devemos cultivar. Pergunta central para todos nós, para vocês, crismandos e crismandas. Vocês amam a Deus, amam a Cristo? E esse amor vai levá-los até as últimas consequências dessa entrega, dessa fidelidade, renúncia, comprometimento cada vez maior? Quais são as motivações da vida de vocês na igreja? Jesus confia a Pedro seu rebanho. Primeiro ele fala: apacenta meus cordeiros, que são os outros pastores. E depois as minhas ovelhas, todo o povo cristão. Essa missão que Jesus confia a Pedro nos lembra a responsabilidade também de cada um de nós. De alguma forma, Jesus quer que sejamos guias uns dos outros. São os padres, os bispos, cuidando do seu povo, do rebanho que pertence a Jesus, mas os pais que cuidam dos seus filhos, nas comunidades, as paróquias, as lideranças. Tornamos-nos guias, se realmente verdadeiros, conforme aquilo que nos pede Jesus, na humildade, no serviço, na entrega. Nestas vésperas solenes, vigília solene de São Pedro e São Paulo, reflitamos. Queremos ser discípulos de Cristo? Estamos dispostos a seguir a Cristo? A oferecer o tudo que temos, o que temos e possuímos a Cristo? É preciso então refletir, para que contemplemos o Senhor, a entrega de Jesus, e façamos o mesmo também. Ele que nos chama, como Ele doou a sua vida por nós, a nos doar também. Assim seja.